Nesse vídeo eu vou mostrar uma ferramenta nova que eu encontrei. Essa ferramenta é utilizada para fazer o gerenciamento de servidores remotos. Para quem está acostumado a utilizar o PuTTY ou alguma outra ferramenta do tipo, essa ferramenta vai mudar totalmente a forma como você gerencia servidores, que foi exatamente isso que aconteceu comigo. A ferramenta ela não só serve para acessar o servidor remotamente, ela tem uma série de ferramentas que ajudam no dia a dia, que facilitam o gerenciamento de servidores remotamente. E eu tenho usado ela frequentemente agora, faz parte do meu dia a dia. Atualmente eu trabalho na área de redes e gerenciar servidores remotos faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha rotina, é o tempo todo. Então essa ferramenta aqui realmente mudou tudo. A ferramenta que eu vou mostrar aqui para vocês é o WindTerm, tá bom? Esse WindTerm aqui é um software open source e gratuito, está disponível lá no GitHub, eu vou deixar o link aí na descrição. E quando você abre ele pela primeira vez, você recebe aqui essa janela que você pode ignorar, onde ele está informando algumas funcionalidades novas, tá bom? Então eu só clico aqui em não e eu caio direto na tela principal do WindTerm. Bom, nessa tela aqui a gente consegue ver algumas divisões iniciais e dá para perceber aqui no foco da tela que é uma seção que já está aberta. Por padrão ele vai abrir uma seção do shell que você usa. No meu caso aqui é o Bash. Se você estiver utilizando o Windows, ele vai abrir lá o PowerShell ou o Command Prompt. E se for o Mac, ele vai abrir lá o do Mac OS. Tá certo? Então essa daqui é basicamente a tela central onde gerencia-se a máquina, o servidor, enfim, até a máquina local você pode também passar a utilizar o gerenciar seu computador aqui nessa ferramenta. E aí ele tem outras partes aqui, outras separações que é chamado de PAN, né? É um painelzinho que você tem. Então aqui ele tem o Explorer, ele tem o principal aqui que é a seção aberta, ele tem as seções que você já salvou. Então ele vai ter aqui uma lista com as seções onde você pode organizar por pasta, fazer várias divisões. Nesse caso aqui por padrão ele já veio com duas, onde tem uma aqui que é a Put Sessions. Essa Put Sessions foi ele quem pegou automaticamente, não fui eu quem criei. Então automaticamente ele reconheceu lá o que eu tinha salvo já no Put. Como eu não uso muito, ele só reconheceu esse teste aqui que eu tinha, que era aqui um servidor de testes. Então ele reconheceu automaticamente e já importou para dentro dele. Mas vamos ignorar isso por enquanto e aqui por padrão ele vem aqui com as seções shell, tá bom? Onde ele tem aqui o bash, que é o que vem aberto aqui por padrão, tá bom? Então abaixo do session tem aqui o outline, que a gente vai se aprofundar já já. O outline ele é uma espécie de histórico, onde ele vai armazenando aqui o histórico dos comandos que você vai utilizando. E através desse histórico você pode ir navegando por tudo que você já fez nessa sessão, tá bom? Aqui abaixo ele também tem uma tela de shell. Eu não costumo utilizar essa daqui, mas pode ajudar aí dependendo da necessidade. No meu caso, esse daqui é um ambiente novo, é uma configuração zero. O meu já está bem mais configurado, bem mais modificado, vocês podem fazer isso também. E aí eu removo esse shell aqui porque fica um pouco redundante. Mas às vezes ele facilita porque você consegue, né, ter o seu shell aqui com alguma informação, com alguma informação pronta para você poder, quem sabe, utilizar numa sessão aberta aqui. Mas enfim, muitas das vezes eu não utilizo esse pane aqui, tá? E aí ao lado do shell ele tem aqui o sender, onde você pode colar uma série de comandos para que ele possa enviar linha por linha para a sessão remota, tá bom? Tudo isso aqui a gente vai se aprofundar. Aqui temos o Fire. Esse cara aqui, ele nada mais é do que um navegador de arquivos. Se você acessou um servidor remoto, ele vai mostrar aqui a pasta onde você está no momento no servidor e você consegue navegar entre os arquivos do servidor remoto, tá bom? Nesse caso aqui está mostrando o meu diretório home, onde tem aqui as pastas lá, os diretórios dentro do diretório home, desktop, documentos. Mas se fosse uma sessão remota num servidor, ele ia estar mostrando lá os arquivos e diretórios de dentro desse servidor. Aqui temos o Explorer, onde ele vai mostrar todas as sessões que estão abertas, e ele não só mostra as sessões abertas, que meio que seria quase que inútil já que temos abas aqui. Ele tem uma série de funcionalidades
Na verdade, uma que é muito interessante, que é fazer o vínculo de várias sessões, e o comando que você digitar em um, ele vai replicar nos outros, nas outras sessões abertas. Então, se eu tiver aqui, ó, 3 shells diferentes em 3 servidores remotos diferentes, e eu fizer uma associação entre essas três sessões abertas, no que eu digitar nessa tela aqui, ele vai digitar em todas as outras telas. Se eu pressionar Enter, ele vai fazer isso de forma sincronizada, tá bom? Bom, esses daqui são os principais painéis que ele tem, tá certo? Você consegue fazer a configuração aqui da forma que você quer, mas esse é um vídeo bem introdutório. Então a gente só vou mostrar aqui inicialmente algumas funcionalidades e em outros vídeos eu vou me aprofundar na ferramenta. Então aqui, ó, se eu for em Session, eu já consigo ver aqui uma série de opções, como abrir uma nova sessão, criar uma nova janela, desconectar uma sessão, reconectar uma sessão, ver as sessões recentes, salvar uma determinada sessão e algumas outras que a gente não vai se aprofundar no momento. Save Selection As, enfim, Close View para você fechar a visualização, fechar todas as visualizações, fechar a janela. Nesse momento eu vou entrar aqui em Settings, tá bom? Aqui em Settings você consegue personalizar algumas coisas do seu WineTerm. Então a aplicação você pode dizer aqui na inicialização se ele vai ter aqui, se ele vai abrir sem nenhuma sessão ou se ele vai abrir a sessão anterior, a última sessão, tá certo? Ou você já vai poder definir uma sessão em específico para ele abrir automaticamente. Então toda vez que você abrir o programa, ele pode já abrir uma sessão salva ali nas sessões, um servidor remoto, um switch, um roteador, enfim, qualquer coisa que você tenha salvo, está lá no via SSH ou Telnet, tá bom? Então eu deixo aqui por padrão no Last Session, tá certo? Temos aqui a opção de aparência, tá certo? E aqui ele também está agrupado junto com o idioma, nesse caso eu mantenho em inglês, mas ele tem aqui vários outros idiomas. Temos aqui esse tema que é Black e White, onde a janela em si ela fica clara e os terminais ele ficam com fundo preto. Mas no meu caso eu costumo utilizar um tema claro, tá bom? Para mim é visualmente melhor, tá? Mas isso daí vai de gosto. Cada um com seus interesses, você pode deixar o padrão lá, certo? Ele tem uma série de outras opções aqui que eu também não vou me aprofundar. Por exemplo, proxy, eu não tenho interesse em configurar um proxy agora, isso já é uma coisa mais avançada. A busca, ele tem a opção de buscador e aí a gente vai ver isso daqui também. Você pode selecionar um texto lá no terminal e fazer uma busca em um determinado buscador desses aqui. Tem a questão de segurança, onde ele pode bloquear a tela em um determinado tempo. Nesse caso aqui, por padrão, ele veio com 30 minutos. Tem configurações relacionadas a abas, tá bom? A gente vai ver aqui, vou colocar a mão na massa como é que funciona isso daqui. Por exemplo, quando você coloca a setinha em cima de uma aba, ele automaticamente muda. Eu já desabilito isso logo de cara, mas deixa aqui por padrão por enquanto. Tem as configurações de terminal, autocompletion, o histórico de comandos, quantos dias ele vai manter o histórico de comandos, qual o tamanho, né, do histórico. Então aqui nesse caso ele está com um tamanho de 10.000. Mouse tracking, texto, você pode modificar aqui essa questão do texto, binário, enfim, a fonte que você vai utilizar, os destaques, ele tem umas opções bem interessantes para fazer o destaque de textos, tá? Mas vamos lá.